Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, na galeria, de forma especial, eu quero saudar os policiais militares que estão aí presentes mais uma vez. Senhor presidente, eu venho aqui hoje tratar também do assunto que teve um desfecho essa semana agora, a respeito da paralisação dos policiais militares do Maranhão. Eu vi, inclusive, o deputado Rubem Júnior agora falar a respeito de duas greves. Uma dos policiais militares e outro dos garis da Prefeitura de São Luís. E como eu disse já nessa tribuna, quando a situação não é de responsabilidade aqui dos deputados de oposição, eles sabem subir na tribuna, fazer discursos bonitos, mas, concretamente, quando o interesse é de sua responsabilidade e tem a força necessária para resolver o problema, ninguém discute. Diferentemente aqui, eu entendo perfeitamente que a grande discussão aqui é dizer o seguinte, não, porque o problema deputado dos garis Roberto, é da Prefeitura. Concedo já, deputado Marcelo. É da Prefeitura. Mas eu não sou vereador. Mas o interesse da população de São Luís também é de responsabilidade do Poder Legislativo Estadual. E, diferentemente de se esconder do problema de sua responsabilidade, nós não. Nós tivemos, de uma forma aberta, transparente, procurando uma solução que atendesse a todos. Principalmente os policiais militares. E eu digo isso de uma forma muito tranquila, porque digo que dei a minha contribuição, a minha pequena contribuição, para que a gente pudesse buscar um desfecho aonde se respeitasse também os direitos dos policiais militares. Quero aqui destacar uma presença importante nessa solução, que foi do senador João Alberto, que em nenhum momento, deu as costas para o problema e, diferentemente da oposição, abriu a porta do seu escritório para, junto com os líderes do movimento, buscarem uma saída para se resolver o impasse. E essa discussão, de uma forma mais forte, começou a se desenrolar na quarta-feira, junto ao senador. Avançamos na discussão. Na quinta-feira, passou a ser um dia fundamental nas propostas de reivindicação da classe. Quero também fazer um registro aqui importante, depois da presença também do deputado Lorival Mendes, do deputado federal Lorival Mendes, que juntou as forças que queriam a solução. E o senador João Alberto manteve o diálogo e chegamos a uma pauta que pudesse ser real para sua concretização. E na quinta-feira à noite, foi resolvido, no dia 4, foi assinado um acordo junto com as lideranças do movimento de paralisação da Polícia Militar. E aí eu quero, senhores deputados, ler o acordo que foi assinado com as lideranças do movimento. Primeiro, termos do acordo que põe fim à paralisação dos policiais e bombeiros militares do Maranhão.
membros do movimento reivindicatório do Comando Geral da Polícia Militar, membros do movimento reivindicatório do Comando Geral da Polícia Militar, do Senado Federal, da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado do Maranhão. Após solucionar de forma pacífica e satisfatória a questão, firmam o seguinte acordo. O primeiro ponto do acordo era uma exigência das lideranças do movimento. Para se iniciar qualquer discussão, um ponto foi destacado como de suma importância, que era a questão da anistia. A anistia administrativa, que cessará de imediato todos os procedimentos de caráter disciplinares, incluindo cancelamento, transferência, retirada de falta, exclusão de anotações ou registro de transgressões disciplinares para todos os participantes do movimento reivindicatório de outubro de 2013 a abril de 2014. Esse era um ponto fundamental colocado pelos policiais militares na pauta de reivindicação. O senador João Alberto, depois de conversar com a governadora Rosiana, que determinou a assinatura do acordo, depois de sentar com o coronel Zanoni, comandante da Polícia Militar do Maranhão, e com o doutor Marcos Jacinto, secretário de Administração, se acertou que a questão da anistia seria respeitada. Ontem, eu cheguei após a sessão, em função de um problema pessoal com minha mãe, encontrei alguns companheiros que fazem parte do movimento, que faziam parte do movimento de paralisação. E eles diziam para mim: Roberto, está existindo alguma perseguição a alguns companheiros. E eu me coloquei à disposição e disse: me apresentem os casos que todos serão resolvidos. Sábado, eu me encontrava em viagem ao interior do Estado. Recebi uma mensagem do soldado Leite, em Timon, aonde o acordo em relação a ele não estaria sendo cumprido. Imediatamente liguei para o comandante Zanoni, e depois eu recebo a mensagem do Leite: boa tarde, Roberto, deu tudo certo, muito obrigado. Depois precisamos conversar, muito obrigado, e foi um bom acordo. Então, em relação à questão da anistia, se existir algum problema de qualquer comando do interior, isso não é problema, isso vai ser resolvido. Agora, eu quero que apresentem realmente se existe isso concretamente. Quais os casos que aconteceram ou que estão acontecendo. Que acordo assinado pela Secretaria de Administração, pelo deputado Roberto Costa e pelo senador João Alberto, ele é cumprido. Isso é uma certeza que vocês podem ter. O senador João Alberto jamais sentará em qualquer mesa de negociação para firmar qualquer tipo de acordo que não seja cumprido. Isso eu falo, inclusive, no momento de negociação, quando existia a preocupação por parte do comando dos grevistas em serem presos, inclusive no escritório do senador, nas conversas. E o senador sempre reafirmou que, no escritório dele, ninguém prenderia qualquer líder do movimento. E isso não aconteceu realmente. Deputado Roberto Costa, você nos concede um rápido à parte? Pois não, deputado. Para registrar, apesar das nossas desavenças políticas, partidárias, e até em um ou outro caso pessoal, raramente, mas registre-se que o senador João Alberto tem autoridade política para negociar com os policiais grevistas. Tanto é assim que ele foi pela segunda vez o nome indicado pelo grupo do qual Vossa Excelência faz parte, e que nós nos entendemos no direito legítimo de apenas cobrar que o governo encaminhe hoje a medida provisória. Falei isso para Vossa Excelência, falo da tribuna, e falei isso para os policiais, de que não acreditava em nenhum tipo de prisão acontecendo lá no escritório do senador João Alberto. E registro também que outras entidades se colocaram à disposição para intermediar novamente o acordo, como é o caso da OAB, como é o caso do Ministério Público. Mas insistimos, a medida provisória tem que chegar hoje para finalmente o acordo ser concretizado.
E quero fazer, deputado Rubem Júnior, aqui também uma observação, até porque na negociação nós chegamos num momento de desânimo. Tanto eu, enquanto deputado, com interesse, eu acho que na solução desse impasse, como o comando grevista. E eu estive na OAB, juntamente com o presidente, doutor Mário Macieira, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutor Pedrosa, e todo o comando de greve lá. E o medo que nós tínhamos era que o debate, a discussão na busca por uma solução tivesse se encerrado. E foi através dessa reunião que nós, inclusive, mais uma vez, sugerimos que o comando procurasse novamente o senador João Alberto. E assim foi feito. Se dirigiram da OAB e foram até o escritório do senador João Alberto. E de lá, nós só paramos às 20 horas, quando assinamos o acordo na Secretaria de Gestão e Previdência com o secretário Dr. Marcos Jacinto. Mas o que eu quero dizer aqui, um dos pontos principais em relação à anistia, que era o ponto, inclusive, mais difícil, até por parte do comando naquele momento aceitar, nós conseguimos. E acho que o comando, através do coronel Zanoni, foi sábio de compreender a necessidade de buscarmos a pacificação daquele movimento. Porque o que estava em jogo não era apenas o interesse do governo do Estado, não era apenas o interesse da Polícia Militar, do senador João Alberto, da governadora Rosiana, do deputado Roberto Costa. Mas, acima de tudo, o que estava em jogo era a proteção da população do Maranhão e do povo do Maranhão. E que nós teríamos que fazer de tudo para garantir, para restabelecer o sentimento de segurança na nossa população. E o encerramento dessa paralisação era fundamental para superarmos esse problema. Um outro ponto do acordo fica por escrito também o compromisso do deputado federal Lorival Mendes em apresentar um projeto de lei de anistia na Câmara Federal. O deputado Lorival se comprometeu e essa semana ele já deve apresentar, apenas para resguardar, porque a anistia ela já começou, na verdade, a ser executada desde o primeiro momento, desde a assinatura do acordo. Proposição de lei, com novos índices para o escalonamento vertical, nos termos da Lei 5097, de 6/5/91, que será criada e proposta em regime de urgência em no máximo 10 dias. Em no máximo 10 dias, deputado. Está dentro do acordo. Em no máximo 10 dias. Este é o acordo assinado. Em no máximo de 10 dias. Obedecendo os prazos da lei eleitoral vigente, para que haja tempo hábil de ser aprovada com previsão orçamentária para a entrada de 2015, deputado. 2015. Está aqui o acordo assinado. Então, não existe nenhum tipo de empecilho por parte do governo em querer criar uma situação, porque dentro do acordo foi estabelecido exatamente que a concretização deste escalonamento seria para 2015. Outro ponto fundamental, também que foi trabalhado pelo comando de greve, a regulamentação da carga horária em 40 horas semanais, com indicação do deputado Roberto Costa ao governo do Estado do Maranhão, para que apresente um projeto de lei em regime de urgência em, no máximo, 10 dias, obedecendo os prazos da lei eleitoral vigente, para que haja tempo hábil de ser aprovado. Eu não fiz a apresentação ontem porque a minha mãe teve um problema de saúde e eu tive que acompanhá-la, mas hoje estou fazendo essa indicação. Para mim, um dos pontos mais importantes e fundamentais do acordo, porque esses 4 pontos que foram lidos não vai transformar a Polícia Militar na corporação, digamos, que atenda a todos os anseios da corporação. Mas esses pontos nós avançamos.
Agora, existe um ponto aqui que eu vou falar agora, que é de suma importância para que a gente continue discutindo e buscando, dentro desse fórum, os avanços necessários que são importantes para a corporação e para o povo do Maranhão. Constituição de uma mesa paritária instituída por lei até maio de 2014, que terá o prazo máximo de 90 dias para discutir todos os demais assuntos e requisições da categoria militar, que se iniciará com o debate sobre o Código de Ética, Lei de Organização Básica do Bombeiro Militar do Maranhão, Lei de Promoções e outras, que contarão, eu quero dizer que a presença aqui foi uma indicação do comando de greve, que contarão com a participação do senador João Alberto, do deputado federal Lorival Mendes, do deputado estadual Roberto Costa e um membro indicado pelo comando da Polícia Militar, e 4 representantes das associações abaixo descritas, que indicarão seus representantes. A categoria, o ponto final do acordo foi que a categoria se compromete em voltar às suas funções normais até a meia-noite de hoje, do dia 4, que aconteceu. Quem assinou? Quem são as associações que fizeram esse acordo e sentaram na mesa, que foram assinadas? Associação das Esposas, Familiares e Amigos dos Policiais e Bombeiros Militares do Maranhão, Associação dos Policiais Militares do Médio Mearim, Associação Regional dos Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros Militares de Imperatriz e Açailândia e região Tocantina, Associação de Bombeiros Militares do Sul do Maranhão, a Associação Regional dos Policiais Militares do 5º Batalhão e Região, a Associação dos Policiais Militares da 3ª Companhia Independente de Timon, assinada pelo Leite, e a União Militar Independente, que eu acho que é uma organização daqui de São Luís, que não tem ainda o registro, mas, mesmo assim, respeitando a luta deles, que tiveram uma participação também decisiva e direta nesse processo, também assinou o acordo. E os outros que assinaram o acordo: senador João Alberto, deputado Lorival Mendes, deputado Roberto Costa, o secretário de Gestão e Previdência, doutor Marcos Fernando Jacinto. E assinou, em nome de todas as associações, o Luiz Fernando Arruda de Carvalho, que é diretor de comunicação da Associação das Esposas, Familiares e Amigos dos Policiais e Bombeiros Militares do Maranhão. Eu li o acordo aqui. Para, mais uma vez, não se use um movimento importante, um movimento que transportava o sentimento da corporação, não só para o governo do Estado, mas para a sociedade como um todo, que a gente não diminua o sacrifício daqueles homens e mulheres que ficaram, mesmo com dificuldade de alimentação, mesmo com a falta de infraestrutura para dormir, se mantiveram num movimento, para mim, legítimo. Legítimo. Eu falo, inclusive, não só pela minha participação aqui, mas assim também em Bacabal, no batalhão de Bacabal, quando eu fui chamado. E estive também lá naquele momento em Bacabal, conversando com o comando deles em Bacabal. Para que a gente não possa, aqui, querer transformar essa questão num problema político, porque não é, para não diminuir todo o sacrifício e esforço que foi feito por esses homens e mulheres que estavam à frente desse movimento. E aqui está dito pelo acordo, em nenhum momento não se pode vir com esse tipo de discurso aqui para a tribuna, como se o governo não tivesse comprometido em fazer o que foi acertado. Deputado Roberto Costa. E aqui, o que eu quero dizer, deputado... concede uma nova parte? Deputado, claro. Pelo que eu entendi, então, a categoria não vai ter nenhum ganho imediato. Em resumo, eu digo a Vossa Excelência, Flávio Dino vai cumprir o acordo. Muito obrigado, deputado. Isso é bom. Agora, você acredita que o Flávio, eu espero que as eleições se encerrem, independente de ser o Flávio
do seu A, do seu B ou do seu C, que não se cumpra acordo antes de eleição. Porque o que nós queremos ver é acordo sendo cumprido depois de eleição. Porque antes de eleição, o discurso é muito bonito. E depois de eleição, a história é completamente diferente. Assim já aconteceu, deputado, em governo de oposição, quando o discurso com a educação era um, e depois que a oposição assumiu o governo, se passou 90 dias de greve contra os professores nesse estado. Deputado Roberto, calma. Não, Nós eu estou calmo. no debate. Não, mas, Eu estou deputado... garantindo a Vossa Excelência uma notícia boa, que se o governo do Estado não vai dar uma melhoria, um ganho imediato para os policiais militares, que o acordo, na verdade, foi jogar a responsabilidade para o outro... Eu estou defendendo que o nosso lado agora vai cumprir. É interessante. Se Vossa Excelência disser pelo menos quem é o pré-candidato de vocês. Agora é interessante. Não, deputado, eu não estou aqui para discutir quem é o meu pré-candidato a governador. Eu estou discutindo aqui, deputado, o sacrifício, o esforço de milhares de pais de família, mães de família, que ficaram num movimento legítimo em defesa dos seus ganhos para ter melhorias, inclusive para as famílias de todos. Eu não vou discutir aqui, eu não vou entrar nessa discussão pequena se o meu governador vai ganhar, se o meu governador vai vencer. O que nós estamos discutindo aqui, vamos sair dessa questão política. É isso que eu quero, inclusive, pedir aqui a essa Assembleia. Eu não vou entrar no discurso do debate político, porque, se fosse por debate político, o interesse de vocês é que o movimento continuasse paralisado, independente do sacrifício que esses pais e mães de família estivessem fazendo naquela Câmara Municipal. Na nossa avaliação, o governo poderia jogar o cumprimento do acordo para 2015. Mas no nosso posicionamento, a medida provisória poderia chegar hoje. É disso que nós não nos afastamos. Ainda que você colocasse, olha, só vai viger para o próximo governo, a partir de 1º de janeiro de 2015. Deixa eu só lhe dizer... É o único ponto que nós estamos divergindo. Nós dois achamos o movimento legítimo, concordamos com as pautas, algumas são ganhos históricos, outros são ganhos decorrências de brigas judiciais que finalmente vão ser executados. Mas a única diferença é que, na nossa avaliação, o governo deveria ter encaminhado uma medida provisória com força de lei para amarrar, para não correr risco, do que esperar para dar efetividade no ano que vem. O senhor ainda não terminou, eu concluí o meu discurso. Porque, eu agradeço a parte. Inclusive, o senhor falou assim, não, ela jogou a responsabilidade para 2015. Como ela também tirou a responsabilidade do reajuste de 2015 para 2014. Então, a discussão não é essa. A gente não tem que estar aqui preocupado se meu governador é que vai ter que pagar a conta. Nós temos que estar preocupados aqui, sabendo, os policiais militares merecem o nosso respeito? Essa que é a discussão. Porque quando a gente trata a questão política, em primeiro lugar, a gente desmerece o sacrifício e o esforço de vários pais de família e mães de família. E o que eu quero dizer, deputado, o acordo foi tratado, uma coisa, inclusive, interessante, aqui tem as associações, mas esse movimento, inclusive, ele foi muito diferente do passado. Porque, na verdade, o comando de todas as demandas que existiam em nome da corporação não estava se discutindo apenas os presidentes de associação. As comissões que foram criadas para discutir essa pauta de reivindicação era tirada em Assembleia Geral lá na Câmara Municipal. Quando se necessitou-se de uma decisão mais ampla, vieram policiais de Imperatriz, de Açailândia, de Caxias, de Timon, de Bacabal, para se tomar a decisão. Porque a preocupação que se tinha, deputado, o senhor sabe qual era? A própria categoria era que não se politizasse, nem, inclusive dentro do movimento. Porque eles entenderam, com a experiência do passado, que a luta, a reivindicação tem que existir. Agora, não se pode usar de maneira pequena esse movimento para interesses políticos. E esse movimento, pela primeira vez, ele isolou esses interesses políticos. E ficou a categoria buscando uma solução com o intermédio do senador João Alberto com o governo. Que é esse, assim deve ser. Deputado Alberto, só por dever de justiça, e aqui eu falo em nome do bloco parlamentar de oposição. Nenhum deputado do nosso bloco, por exemplo, politizou a questão. Até teve visita institucional, como eu fui, como o senador João Alberto os procurou. E é legítimo que assim o seja, como o deputado Bira fez. Mas não houve politização do movimento por nenhum deputado da nossa parte ou por algum partido que compõe o nosso bloco parlamentar. Deputado, eu quero dizer que o deputado, inclusive... Apenas para deixar isso claro e registrado. Só lhe dizer, o deputado Lorival Mendes também teve na Câmara e o deputado Roberto Costa teve. Mas, deixa eu lhe dizer, eu só tive na Câmara quando nós tínhamos um acordo assinado com o consentimento de toda a categoria. E hoje, só para finalizar, em relação à medida provisória, hoje já está agendado às 15 horas uma reunião com a comissão para que a gente possa discutir a elaboração
com o secretário de Gestão e Previdência às 15 horas, na qual eu convido os representantes aqui das associações que assinaram o acordo. Mas quero dizer que o nosso respeito continua pela corporação, a nossa luta continuará aqui na Assembleia, independente de posição política. Eu sou um deputado da base da governadora Rosiana, mas eu procuro, de todas as formas, contribuir para a solução do problema, assim como fez o senador João Alberto em todos os momentos. Quero também agradecer mais uma vez a participação decisiva do doutor Mário Macieira, lá na OAB, com o doutor Pedrosa, que foram, para mim, fundamentais também, no sentido de não deixar que a corda arrebentasse e a gente pudesse continuar nas negociações e buscasse ter um desfecho que atendesse, não o sonho da corporação, não o que merece a corporação, mas que, pelo menos, a gente avançasse nas melhorias para a corporação. Meu muito obrigado, senhor presidente.